A água é um bem comum mundial, mas somente uma pequena parcela desse bem existente no planeta é utilizada para atividades humanas. Para consumo humano, é necessário que ela seja potável, isso é, livre de contaminantes orgânicos e inorgânicos e de bactérias patogênicas. Constituída de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, a água no seu estado puro não existe na natureza. A avaliação da qualidade de uma água para o consumo humano ou industrial, tratada ou in natura, é feita pela determinação de diversos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, e também indicativos de contaminação orgânica e biológica. Os padrões de potabilidade fixam valores para os parâmetros mais representativos da qualidade de água para que sejam adequados ao consumo humano. A Organização Mundial da Saúde é quem fixa os padrões de potabilidade. Cor, turbidez, sabor, odor e pH são padrões físicos e organolépticos. Já os químicos são as quantidades de alumínio, arsênico, chumbo, cloretos, dureza, ferro, fluoretos, magnésio, manganês, mercúrio, nitrato, selênio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfato, trianilometanos e zinco. O único parâmetro bacteriológico são os coliformes. A água bruta sem tratamento imprópria para consumo humano é captada em mananciais, que são reservatórios hídricos naturais, e podem ser superficiais, como rios e lagos, e subterrâneos, como lençóis freáticos e poços profundos. A princípio, a água passa pelo sistema de gradeamento, com o objetivo de remover elementos de grande porte. Em seguida, tem-se a etapa de desarenação, a fim de sedimentar os grãos de areia em suspensão na água. Após esse processo, a água é bombeada para a estação de tratamento, onde é purificada e direcionada aos consumidores. Para tratamento de água, é fundamental conhecer as características físico-químicas e a tratabilidade da água bruta em questão, com o intuito de facilitar a construção da estação, utilizar equipamentos adequados, otimizar operação e manutenção, reduzir os custos e, o mais importante, escolher o tipo correto de estação: convencional, filtração, direta e flotação a ar dissolvido. Uma estação de tratamento de água tem a função de tornar a água captada em mananciais adequada para o consumo humano. Para o dimensionamento da estação de tratamento de água em questão, utilizou-se uma vazão de produção de 59,77 litros por segundo, calculada para atender a uma população de 20.890 habitantes. A bomba utilizada no sistema tem 1.750 rotações por minuto, modelo 100-250, com 78% de rendimento, escolhida no catálogo da KSB. A potência exigida é de 31,78 cavalos, considerando 20% de coeficiente de segurança. A coagulação tem a função de transformar impurezas em partículas que possam ser removidas nas próximas etapas de tratamento. Para tal etapa, é necessário realizar o cálculo da calha partial. A calha partial escolhida é a de 9 polegadas, que atende à vazão utilizada no projeto. Avaliando o par gradiente e tempo, considerando que o gradiente médio da velocidade é igual a 1.293,51 segundos elevado a menos 1, e o tempo médio de detenção é de 0,32 segundos, satisfaz-se a análise de gradiente vezes tempo estar entre 300 e 1.600. Isso é fundamental para que se garanta o bom funcionamento da mistura rápida. A floculação é um processo físico no qual as partículas são postas em contato umas com as outras, de modo a viabilizar o aumento de seu tamanho físico. Para o dimensionamento dos floculadores hidráulicos, adotou-se um tempo de detenção de 20 minutos, com 12 câmaras e gradientes de velocidade nas câmaras de 60, 40 e 20 segundos elevado a menos 1. Encontrando uma área de 0,0112 metros quadrados para as 3 primeiras câmaras, 0,0168 metros quadrados para as 4 seguintes e 0,0337 metros quadrados para o restante. Logo após as partículas passarem pelas etapas de coagulação e floculação, elas são removidas da fase líquida por meio de um processo de sedimentação gravitacional. O decantador dimensionado atenderá a uma vazão de 5.164,13 metros cúbicos por dia, tendo uma taxa de aplicação superficial de 35 metros cúbicos por metro quadrado dia e terá dimensões de 6 por 24 metros, detendo a água por 3 horas. Os critérios recomendados pela NBR 12.216 são atendidos,
onde a velocidade horizontal é menor que 18 vezes a velocidade superficial e o número de Reynolds menor que 20.000, indicam que o escoamento é laminar. A etapa de filtração pode ser definida como a passagem da água por um filtro constituído principalmente por areia de granulometria variada e cascalho, onde ficarão retidos os flocos que não forem decantados. Para a estação de tratamento de água, serão utilizados 4 filtros com dimensões de 4,5 por 1,6 metros cada. A desinfecção é uma das etapas finais do tratamento de água e pode ser definido como um processo físico e químico que objetiva eliminar de modo econômico os micro-organismos patogênicos presentes na fase líquida. O tanque onde ocorrerá a desinfecção possui 2,80 vezes 11 metros de dimensões e utiliza-se 18 kg por dia de cloro para finalizar o tratamento dessa água. Reservação e distribuição. Segundo a NBR 12.217 de 94, reservatório de distribuição é o elemento do sistema de abastecimento de água destinado a regularizar as variações entre as vazões de adução e distribuição e condicionar as pressões na rede de distribuição. Os reservatórios podem ser classificados em diversos tipos. O primeiro deles é a posição em relação ao terreno. Conforme ilustra a figura, eles podem ser de tipo elevado, standpipe, enterrado, semi-enterrado ou apoiado. Outra forma de classificação é a posição em relação à rede, podendo o reservatório ser de montante, de jusante ou intermediário. As outras duas formas de classificação dos reservatórios são quanto à forma ou quanto ao material de construção. O volume de reservação corresponde ao maior nível passível de ser atingido em condições de operação e a lâmina d'água mínima para se evitar vórtices ou cavitação. O cálculo do volume de reservação é feito através da curva de consumo, que pode ser de adução contínua ou intermitente. Quando não se dispõe da curva de consumo, é necessário fazer uma hipótese da variação da curva de consumo. Redes de distribuição. Unidade do sistema de abastecimento de água constituída por tubulações e órgãos acessórios que tem por finalidade fornecer, em regime contínuo, água potável em quantidade, qualidade e pressões adequadas a múltiplos consumidores. A distribuição é feita através de redes de tubulações enterradas sobre as pavimentações das ruas da cidade, interligando os reservatórios e os pontos de consumo. Um detalhe importante é a pressão com que a água se movimenta, pois em alguns casos é necessária a instalação de bombas quando há falta de pressão, ou então de válvula redutora quando há excesso de pressão. Existem dois tipos de rede, a rede principal e a rede secundária, e elas podem ser classificadas em rede ramificada, rede malhada ou rede mista. As redes ramificadas podem ainda ser de dois tipos, ou espinha de peixe, ou traçado tipo grelha. As redes malhadas podem ser divididas em dois tipos de traçado, do tipo anel ou do tipo blocos. Já a rede mista é a junção da rede ramificada e a rede malhada, quando uma rede de distribuição utiliza dos dois métodos.